Paulo Monteiro. Já está com o nosso companheiro Jonas Melo, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Boa tarde, Jonas. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa tarde a você, João Paulo Monteiro. Boa tarde ao Casal Bando Brasil, aí na marca de som. E boa tarde ao grande Moés Boel de Melo, em Campos Sales, do Cariri Oeste, ao lado do seu fiel escudeiro Zé Fazinha. Todos ligados no som da Rádio Assunção. E no segundo expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de hoje, a deputada Eliane Novaes comentou matéria divulgada hoje no jornal O Povo, mostrando que o Estado resiste a atrasos nas políticas de convivência com o semiárido. A parlamentar ressaltou que 112 municípios cearenses ainda necessitam do abastecimento de carros-pipa. A parlamentar destacou trechos da reportagem observando que, entre janeiro e maio deste ano, os açudes tiveram uma carga real de apenas 3,7% e mais de 90% das cidades cearenses estão em estado de emergência. Isso é preocupante, essa questão. E o deputado Edson Landim avaliou em pronunciamento do primeiro expediente da sessão plenária desta sexta-feira a situação da distribuição de água pelos carros-pipas. Tratou do mesmo assunto também. Segundo ele, a partir da instalação de cisternas, a política dos caminhões-pipas está se perenizando quando deveria ser uma provisória em casos emergenciais. O parlamentar frisou que sempre tem se posicionado aqui na Assembleia cobrando políticas permanentes como a transposição do Rio São Francisco. Ele lembrou que em 1995, João Paulo, quando começou a empenhar essa bandeira, muitos achavam que seria uma luta sem possibilidade de resultados positivos, mas hoje está mostrando resultados. Portanto, está otimista com relação à distribuição de água no Ceará em tempo recorde. Daqui a um ano, praticamente, a transposição vai dar certo, foi o que disse o Edson Landim na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mas uma questão que chama a atenção, João Paulo, que a Comissão de Assuntos Econômicos poderá votar na próxima terça-feira um projeto que torna válidos todos os incentivos fiscais concedidos pelos estados na chamada guerra fiscal. A intenção é evitar que o Supremo Tribunal Federal considere ilegais os incentivos fiscais que não contaram com o aval do Conselho Nacional de Política Fazendária. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter. Ô Jonas Melo, antes dessa matéria de Brasília, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi hoje à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao auditório João Frederico Ferreira Gomes, que é pai do nosso amigo Carlos Frederico, e lá no auditório ele lançou o projeto Fortaleza 2040. Você participou lá desse evento. Como foi lá, Jonas, o lançamento desse projeto Fortaleza 2040, uma cidade programada, é isso? Para 2040 pode ser que aconteça, né, João Paulo? Porque agora está difícil. O que se vê aí é uma tentativa para alcançar objetivos, porque o prefeito tem toda a razão de estar trabalhando muito para ver se a cidade melhora, porque vê aí 8 anos de desgoverno, a situação foi complicada. A Luiziane fez a parte dela, mas deixou muito a desejar com relação a essa questão. Então, para colocar os pingos nos is, Roberto Cláudio vai ter que trabalhar muito para deixar Fortaleza do jeito que manda o figurino. Até 2040 pode ser que aconteça isso. Mas vem aí mudanças consideráveis com relação ao transporte público, que as Topix vão poder circular nos terminais, avenidas, terão ônibus com... Em relação aos BRTs, né? Ali na Bezerra de Menezes, aquele corredor de ônibus que fizeram aquela faixa exclusiva para ônibus na Avenida Bezerra de Menezes. A população tem reclamado muito, tem reclamado inclusive de multas que estão chegando excessivamente, inclusive multas que são aplicadas fora do horário que é permitido o trânsito de carros naquele corredor ali na Avenida Bezerra de Menezes. Estão reclamando muito também das obras nos bairros de Fortaleza, como o Conjunto Ceará, Messejana, Barra do Ceará e vários outros, porque grandes obras já foram feitas na Aldeota, no Dionísio Torres e nessa região da Grande Aldeota, porque já temos aí o binário da Dom Luiz,
o binário da Santos Dumont, o binário de os dois binários, os viadutos da Santos Dumont, né, que é Dom Luiz também, o viaduto da Padre Antônio Tomás e várias outras obras que estão sendo feitas na região da Aldeota. Parabenizar o prefeito que na questão do Castelão, ali da rotatória e do viaduto, ficou concluída para a Copa do Mundo. Realmente aquilo ali ficou muito bom no entorno do estádio Castelão, mas a população está querendo agora que o prefeito volte a sua atenção e volte os seus olhares para os bairros de Fortaleza, para a Messejana, para o Conjunto Ceará, para a Barra do Ceará, para o José Walter, para o Mudumbim, para o Antônio Bezerra e para todos os bairros de Fortaleza. A periferia está esquecida. Alguns representantes, como vereadores de base, aí reclamam da ausência da gestão do atual prefeito Roberto. Não sei se os vereadores reclamam não, Jonas, porque o prefeito tem uma ampla maioria na Câmara Municipal. Dos 43 vereadores de Fortaleza, quase que 35 apoiam o prefeito. Então, se eles apoiam e se são da base de sustentação, eles não têm o que reclamar. Não, mas não é reclamação, são demandas que não estão sendo atendidas ainda. Essa é que é a verdade. E por que eles não falam na tribuna da Câmara? Eis a questão. Mas o que se observa é que essa gestão tem tudo para dar certo. Agora precisa, João Paulo, mandar uma mensagem para a Câmara Municipal para realmente aplicar uma multa em quem coloca lixo nas... E a gente sabe, Jonas, que o Roberto Cláudio é um cidadão preparado, ele é médico sanitarista, inclusive estudou nos Estados Unidos, você sabe disso. Mas ele assessorado, João Paulo. Ele é um grande médico, chegou à Assembleia Legislativa muito novo como deputado estadual, foi reeleito deputado estadual, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa e foi eleito prefeito de Fortaleza. Tem uma carreira política brilhante e meteórica o prefeito Roberto Cláudio. Mas como você falou, e você e todos os outros companheiros de imprensa estão cobertos de razão. O prefeito é totalmente mal assessorado. Dizem que a assessoria de comunicação do prefeito Roberto Cláudio não se comunica, se trumbica. Aquele velho ditado do velho guerreiro Chacrinha, você lembra muito bem, né? Dizem que a assessoria de imprensa do prefeito Roberto Cláudio não presta para nada. Não recebe jornalistas, não conversa com jornalistas, não dizem as reclamações dos programas de rádio, não fazem um boletim para entregar na mão do prefeito Roberto Cláudio, e o assessor de comunicação é o jornalista Moacir Maia. A gente inclusive recebe de vários colegas, de vários vereadores, de vários deputados, essa reclamação de que a assessoria do prefeito é muito fraca. Mas todos nós sabemos que o Roberto Cláudio é um homem competente, sério e bem intencionado. Tem tudo para fazer uma grande gestão no município de Fortaleza. É verdade, mas é a questão, João Paulo, eu acho que quem deixa o poder subir a cabeça, um dia vai se arrepender por isso. Eu acho que o prefeito tem que chamar, orientar... Aquela velha história que aquele deputado amigo nosso estava falando na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que alguns assessores deixam o poder subir para a cabeça, e o poder, ele é passageiro, né, Jonas? Às vezes ele é 4 anos, às vezes ele é 8, mas ele é passageiro. E essas pessoas que deixam o poder subir para a cabeça, quando saem do poder, ficam com todas as portas fechadas. E a assessoria do prefeito Roberto Cláudio está trabalhando nesse sentido. Mas eu ainda acredito que o prefeito possa dar uma remodelada em sua assessoria, demitir esses assessores e contratar uma nova assessoria, porque ele fazendo isso, eu tenho certeza que as reclamações irão chegar e que o prefeito Roberto Cláudio irá resolvê-las, porque competência para isso ele tem. É verdade, nós aqui fazemos a coisa certa. A gente critica quando tem de criticar, parabeniza quando tem de parabenizar. Aproveitar e parabenizar a ação do prefeito na Avenida Santos Dumont, ficou uma maravilha aquele túnel ali. Mas com relação ao lixo, que muitas pessoas estão colocando aí nas redes sociais, que é muito lixo, o prefeito parece que não tomou conhecimento que a assessoria falhou aí nesse ponto e continua falhando. Não mostra. Agora,
em relação ao lixo, é uma situação difícil, complicada, você tem razão, mas também nós temos que parabenizar o prefeito Roberto Cláudio por todas as ações para a Copa do Mundo. Fortaleza foi um verdadeiro sucesso durante a Copa do Mundo, foi um dos estados mais visitados, foi o estado do Ceará, consequentemente Fortaleza, porque Fortaleza era quem sediava os jogos do Mundial FIFA. Passaram mais de 500 mil pessoas pelo FIFA Fan Fest. Nós tivemos aqui estrangeiros de todas as partes do mundo e a prefeitura cumpriu com a sua obrigação. Nós temos que parabenizar também, porque Fortaleza realmente foi exemplo não só para o Brasil, mas foi exemplo para todo mundo. É verdade, João Paulo, e como você disse, essa questão aí do poder subir a cabeça, isso é muito, como diz o nosso companheiro de imprensa Carlos Frederico, tudo passa e quando você volta para a planície, vai colher os frutos que plantou, meu caro João Paulo Monteiro. Aquele amigo nosso lá, que foi assessor de comunicação de uma grande casa legislativa aqui do estado do Ceará, depois que saiu de lá, passou por uma situação difícil e complicada, né, Jonas Melo? Por conta das inimizades que fez com os colegas jornalistas, né? Quem planta colhe, João Paulo. Mas vamos para frente. Essa informação, você está falando aí de futebol, dizer a você que... esse nosso amigo não estava conseguindo arrumar nem emprego e nem um lugar, né, Jonas? É difícil, porque você fecha todas as portas e quando vai atrás só arruma inimigo, né? Isso. Então é complicada a situação. Mas eu acho que quem é inteligente tem que realmente sempre acordar, tentar fazer a maneira possível, ver o que tem valor e valorizar que realmente divulga as ações da atual gestão ou quem sabe de outra gestão qualquer. Essa é a informação. E você falando de futebol, João Paulo, o Felipão mantém o segredo sobre a escalação contra a Holanda. Teimoso, mas eu acho que o Brasil vai realmente ganhar essa parada aí. E os jogadores realizaram um treino na Granja Comari hoje pela manhã, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, João Paulo. O Thiago Silva deve retornar após a suspensão e o Dante deve ficar no banco de reservas a partir de amanhã. E às 17 horas tem um jogo em Brasília. Mas nós vamos até o Rio de Janeiro, porque o repórter Rafael Monteiro tem mais informações aqui para a Rádio Assunção. E sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, a seleção brasileira treina neste momento aqui na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E é exemplo do que ele fez na véspera do jogo contra a Alemanha, não comandou um coletivo e fez um trabalho em campo reduzido, onde vários testes foram feitos. Portanto, continua escondendo o time titular. Na verdade, desde a partida contra a Colômbia, Filipão não comanda um coletivo entre titulares e reservas. Mas quem deve estar no jogo contra a Holanda, após cumprir suspensão contra a seleção alemã, é o capitão do time, Thiago Silva, que retorna ao time titular para fazer dupla com o zagueiro Davi Luiz e, consequentemente, Dante deve voltar ao time reserva. Porém, o capitão da seleção não treinou hoje com os jogadores e foi poupado. E quem permanece aqui na Granja Comari é o atacante Neymar, que pediu para retornar a Teresópolis. Ele chegou ontem aqui na Granja por vontade própria. O camisa 10 também viaja com os jogadores para a partida de amanhã. Após o término das atividades, o grupo vai para o almoço, que está marcado para 1h30 da tarde. Em seguida, a seleção brasileira deixa Teresópolis rumo à base aérea do Galeão, onde embarca às 3h30 da tarde no voo fretado para Brasília. O último jogo da seleção na Copa vai ser contra a Holanda amanhã às 5 horas da tarde no Estádio Nacional Mané Garrincha, na decisão da terceira colocação do Mundial. Destacando que todas as emoções do jogo vão ser transmitidas pela rede pública de rádio. Da Granja Comari em Teresópolis, Rafael Monteiro. João Paulo, nesse momento acontece o almoço e o Galvão Bueno, que disse que não ia narrar o jogo, mudou de ideia. Parece que aumentaram o cachê do Galvão e ele vai narrar Brasil e Holanda. Se Deus quiser, Brasil vai ganhar. Vai ficar pelo menos com o terceiro. E isso aí, João Paulo, vai ter um prêmio de 44 milhões para o terceiro lugar. Era bom que o Galvão nem narrasse mesmo o jogo, porque tanto ele como a Rede Globo estavam provando que eram mercenários. Só porque o Brasil não ia fazer a final, eles não iriam botar o Galvão Bueno para transmitir a decisão do terceiro lugar. Um absurdo. Mas nós já sabíamos que a Rede Globo é assim e que o Galvão Bueno é assim. Um grande abraço, Jonas. Até segunda-feira. João Paulo, bem rapidinho, eu sei que você está ainda com o tempo, o seu corrido, João Paulo, mas temos aqui um WhatsApp dos moradores do Jacarecanga, tá ouvindo, João Paulo? Estou ouvindo. E pedindo aí a Regional 1 que fiscalize, as pessoas estão colocando muito lixo no canal do Jacarecanga, tem muito mato e o canal está abandonado.
com a palavra o senhor prefeito Roberto Cláudio, já que a Regional 1 só existe realmente na folha, como diz. Quem é o secretário da Regional 1? Pergunte quem é o Felipão, que eu digo que é o técnico da Seleção Brasileira. Da Assembleia ouviu, Jonas Velho, clamar o disco do rádio. Agora isso aí não é coisa para o prefeito, é coisa para o secretário da Regional 1. Isso é de responsabilidade do secretário da Regional 1.